nossa espiritualidade, que bom, ela não traz nada pronto pra gente. Absolutamente nada. Ninguém vem aqui e fala, faz assim. Todo o tempo, desde que a gente começou, a gente vai entendendo, pensando, entrando em contato, analisando, vendo o nosso sentir, e aí a gente vai descobrindo, e aí quando a gente descobre, traz lá uma das energias e fala, ah, é isso que eu descobri, tá certo? Aí eles olham pra nossa cara e falam assim, tá espertinha. Então isso, e quando tem alguma coisa que tá muito fora da curva, também eles orientam nesse sentido da gente não se colocar num buraco, mas não é que eles dão as respostas prontas. E nesses 6 meses, a gente ficou nesse entendimento. Foi sempre assim, foi só nesses 6 meses, mas essa mudança que acontece agora. E a gente tentando desenvolver, entender esse processo. E algumas coisas a gente traz como valores do Espaço Humanidade. Um dos valores que sempre foi é consciência que cura. Então a gente entende que é o processo de consciência que vai fazer a transformação. Sempre, não tem como ser diferente. E esse jeito deles nos orientarem foi muito bom, porque fez a gente, eu e a Gi, o Rodrigo, a Meire, o Zé, a Rosa, aprender a pensar de maneira energética. Tá? Então foi isso que foi dando essa capacidade que a gente tem de percepção. Meu, por que está acontecendo assim? A gente pensa o que a energia está se movimentando desse jeito, por que está desenrolando isso. Foi muito bom para o desenvolvimento de uma espiritualidade intelectualizada. Enfim, e uma das coisas era consciência que cura. Outra coisa é liberdade. Outra coisa, sempre muito na minha cabeça, outra coisa é, isso eles sempre confirmando, são alguns valores que regem o espaço. A gente não ataca, a gente só se defende. A missão do espaço é levar a consciência para o maior número de pessoas e de maior número de seres. E aí, encarnados e desencarnados, né? Pouco importa. E os níveis, que são os nossos pedaços, que embora não estejam encarnados, estão em desenvolvimento de consciência, fazem parte da nossa consciência. E uma outra coisa que era, enfim, que eles diziam assim, vocês dão consciência, cuidem dos vivos, que os mortos é problema nosso. Beleza. Deixa que a gente dá conta deles, porque essa é a nossa função. Vocês encaminham, fazem os encaminhamentos e isso é um problema nosso. Isso sempre ficava na minha cabeça e depois dessa energia toda vindo, a gente tentando entender algumas coisas, me incomodavam assim. Por exemplo, o máximo que eu quero dar é consciência e liberdade. Em nenhum momento eu vou querer o aprisionamento, absolutamente nenhum. Eu não quero ninguém preso a mim, eu não quero ser guru de ninguém. Eu quero ser o que pode estar trazendo para vocês, tirar daí de dentro uma coisa que vocês já sabem. Só, não quero ser guru, não quero ninguém me seguindo no sentido de que, se eu não melhorar, vou lá que a Andresa vai resolver. Não, eu quero que vocês tenham maturidade para conseguir pensar de maneira energética e conseguir ser livre. E uma das minhas dores era a apometria, né? Porque eu falava, cara, eu dou toda a liberdade, eu dou nível de consciência para as pessoas poderem seguir o caminho delas, mas a apometria, quando a pessoa não consegue se desenvolver, então quem já tem o desenvolvimento espiritual, ok, vai lá e consegue. Mas quem não tem, acaba ficando presa aqui. Isso me incomodava. Eu falei, eu preciso, há muito tempo já, achar um jeito de não ser assim. Preciso achar um jeito. E como o universo nunca nos deixa sem resposta, uma hora a resposta vem. E essa era uma dor. Eu falei, preciso achar um jeito deles trabalharem a apometria de alguma maneira, mas também precisa ser seguro para eles, porque eu sei que se a gente vai se meter em algum buraco, a gente tá indo se coloca, né? Então se a gente se coloca lá nos quintos dos infernos, é lá que a gente tá. Aí depois, se o capeta abraça a gente, o que vai fazer? A gente não tava lá na casa dele? Então se coloca. Eu falei, então isso precisa ser de certa maneira seguro. Uma outra coisa que a gente vinha percebendo já há muito tempo era: quem é que mais melhora com o trabalho de apometria? O assistido ou o trabalhador? É o trabalhador. Sempre. O assistido sempre melhora menos, o trabalhador sempre melhora mais. Até porque ele vem quantas vezes? O assistido vem 3, o trabalhador vem 300. O que acontece na apometria
é exatamente o seguinte. Tem o nível, certo? Tá? O trabalhador vai pegar um assistido e vai captar nele o que tem no trabalhador. É por sintonia. Não tem outro jeito. Certo? Então eu tô aqui. Aí eu capto um nível, ou um intruso, mas vamos falar de nível, tá? Um nível do outro de ódio, só consigo captar porque tem ódio em mim. Porque essa frequência existe em mim, foi a frequência que sintonizou. Se não tiver ódio em mim, eu não capto. Então presta atenção no que capta. Você fica pegando melancolia, tristeza, reclamação, doença, vítima, é aquilo que tem em mim. Porque existe essa frequência em mim. Quando eu trago aquela energia em mim, tá? Eu tô tratando a quem? Ao meu nível, ao meu pedaço, a minha fatia. E de lambuja, a espiritualidade faz o trabalho de ajudar o assistido. Por isso que desde que o mundo é mundo, todo mundo que vai trabalhar com espiritualidade começa a entrar, vai lá num centro para ver, vai ver as cartas do baralho, vai tudo. Vai lá uma pessoa e fala assim, você precisa trabalhar. Aí a gente acha que a gente precisa trabalhar porque a gente é bonzinho. Não, a gente precisa trabalhar porque a gente está todo lambecado. E a gente precisa se limpar, porque ninguém, absolutamente ninguém vai limpar a gente que não seja nós mesmos. Não existe. Então, vim para a apometria, fiquei ruim porque eu estou ruim. Tudo está na gente, não está em outro lugar. Se eu estou ruim, está em mim, não tem essa, eu vou ajudar o outro. Não existe. Uma coisa é fato, é assim, ó, gente. Cuidado com o bem e mal, em que tem o certo e o errado, que tem a luz e a sombra, que tem o céu e o inferno. Cuidado, muito cuidado com essa polaridade de céu e inferno, de luz e sombra. Tá? Por quê? O que acontece é que toda vez que eu entendo, eu crio que existe alguma coisa boa, automaticamente o que não é aquilo que eu entendo como bom é o ruim, ok? Então vamos imaginar assim, ó, algumas religiões vão falar, tem que falar baixinho, né? Falar baixinho é que é o certo, então automaticamente falar alto é o errado, certo? Só que falar alto não é errado e falar baixinho não é certo. E o que acontece? Eu crio a sombra, eu crio o inferno. Quando eu crio o certo, automaticamente eu crio o errado. Então, o dia que eu, enquanto um ser humano comum, normal, só que aqui falar baixinho é o certo. Se o dia que eu naturalmente falei alto, gritei, fiquei nervoso, perdi o controle, fiz isso, eu estou no meu inferno. Porque se eu não estou no certo, eu estou no errado. Certo? Aí eu tô no inferno, aí eu entro na culpa, eu entro na dor, eu entrei no meu inferno e estou lidando com o que é diabólico em mim. Então, antes de falar do que está fora, a gente precisa olhar para esse certo e errado nesse sentido. Não que não tenha atitudes que de fato são de ferir o outro, de machucar o outro. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de um processo interiorizado. Quando a gente julga alguma coisa como certo, automaticamente todas as pessoas que não fazem aquilo que eu acredito que é o certo são erradas. E aí eu viro facção, né? Ou você tá nessa facção ou você tá nessa. E aí a gente não trabalha para luz. A gente está faccionado. A gente trabalha para sombra. Porque ao invés da gente unir forças para um bem maior, o que a gente está fazendo? Dividindo. E esse é o princípio das facções. Tá? Tá tudo dividido. Então as religiões elas precisam se unir e não se separar. Então não tem certo e errado. Tem o que é importante para cada um. Então cuidado com essa fatia do certo e errado, porque a gente mesmo cria essa sombra. Enfim, olhando para tudo isso, eu falei, a gente precisa mudar essa apometria. Né? Para todas essas, a gente não ataca e tinha gente indo lá e vai lá e entra na boca deles e resolve, e destrói tudo e cata os caras lá. E ao invés da gente estar aqui e o que precisar a gente enquadrar e tratar, começou um movimento de que as pessoas iam buscar. E aí quando eu vou buscar, eu não estou me defendendo, eu estou atacando. Então a gente começa a trabalhar pelo lado ao contrário. Eu tinha duas opções. Ou fechar a possibilidade de todo mundo trabalhar, e fazer uma equipe extremamente fechada, para fazer um trabalho errado. Ou eu tinha a opção de fechar esse circuito e permitir que continue enquanto uma escola. Né? E como
função é consciência que cura, levar a consciência para o maior número de pessoas, então a decisão foi continuar como uma escola, onde as pessoas podem vir trabalhar, perceber, sentir. E nesse inteirinho a gente vai tentando entender como funciona, enfim. Uma coisa que a gente já vinha percebendo, que alguns são mais novos aqui, enfim, nem trabalharam muito na apometria, desde muito tempo atrás, muitas vezes a gente, ao invés de encaminhar pro Hospital Amor e Caridade, a gente encaminhava pro Espaço Humanidade. Muitas vezes. Não. Hospital Amor e Caridade. E isso já estava há um tempo, e aí, enfim, a espiritualidade já tinha dito que a gente tinha uma luz que nos sustentava, e na minha cabeça era muita prepotência da minha parte, achar que era uma luz que nos sustentava. Eu falei, não, é uma luz do universo que por acaso a gente usa. Mas a minha vaidade não deixava eu ver o que tinha que ser visto, o que tinha que assumir. É uma luz que nos sustenta sim, e nós já temos... Depois de muito eu resisti, porque eu achava que era a minha prepotência, que era a minha vaidade e tal. Nós temos, por merecimento, por trabalho, por missão, não sei porquê, por muito trabalho, por muito desempenho, por saber que a gente não vai parar no meio do caminho, nós temos a colônia Espaço Humanidade. Então, nessa colônia, é como se fosse colônia de transição, onde tem seres e tecnologias de muitos lugares diferentes, que é exatamente o que quem vem trabalhando na apometria vê, que às vezes tem egrégoras da mata, às vezes aparecem seres das estrelas, tão diferentes da gente, tem frequências de luz, frequência, túnel de som e tanta coisa que a gente foi identificando, enfim. E nessa transição, como está acontecendo muito da transição planetária, então os seres vão para lá, nesse local vai ser definido para onde eles vão. Então se eles tiverem que ir para o Hospital Amor e Caridade, será direcionado para o Hospital Amor e Caridade. Se ele tiver que trabalhar com estudo, tecnologia, ele vai para onde tiver. E muitos vão fazendo as suas transições planetárias, tá? Funciona como um grande centro de transição. Então tem seres que vêm buscar os seus. Ok? A parte espiritual, eles que cuidam, enfim, mas é isso. E a partir daí a gente entendeu a nova técnica. Então, o que acontece? A nossa apometria mudou. Primeiro que agora a gente usa a colônia do Espaço Humanidade. A gente utiliza a própria luz nesse sentido, né, que ancora esse trabalho, que é uma luz azul, que é a luz da consciência. Não é a luz, não é a melhor nem a pior, é a nossa linha de trabalho. Tá? Não tem melhor, tem a linha. E a gente foi construído para trabalhar nessa linha. A gente foi construído mesmo, eu sou construída. Eu não sou eu sou um ser, um espírito que me construiu um corpo. Tá? Então, E agora os trabalhos de apometria funcionam da seguinte maneira. O trabalhador não faz mais captação de absolutamente nada. Nós continuamos respeitando as 13 leis da apometria, vocês já sabem quais são, as leis dos desdobramentos, as leis do reacoplamento, a lei da viagem astral, enfim, todas as leis estão ali, de ir para frente, para trás, retirar, enfim. Os trabalhadores não falam mais, agora a comunicação é sensível, okay? Porque a gente não fala mais, porque o falar entra em julgamento. E as pessoas estão entrando no julgamento, de mais ou de menos. E todos os assistidos, eles entram no processo deles. O dirigente coloca o assistido para entrar em contato com o nível dele. E os trabalhadores, por entendimento, porque qual é a diferença? Se eu tenho um nível... E o assistido tem o nível. E a gente vai se sintonizar por esta frequência, certo? Qual é a minha diferença do assistido? Nenhuma. A única diferença. Eu tenho a raiva, ele tem a raiva. Eu tenho medo, ele tem o medo. Eu matei, ele matou. Eu morri, ele morreu. Certo? Eu machuquei, ele machucou. Tudo igual. Por isso a gente captou. Tá? Qual é a única diferença do assistido e do trabalhador? O assistido estudou. Então, o assistido estudou, então, em nível de consciência, não de ser melhor, o trabalhador estudou, perdão.
Então, não de ser melhor, mas sim de ter estudado um pouco. Então, a gente já sabe que, ou deveria saber, né? Que não existe nem culpado e nem vítima. Certo? Então, Então, a única coisa que o trabalhador vai fazer é acolher, aquietar, acalmar, perdoar e pedir perdão. Por quê? O assistido não sabe, mas o trabalhador já sabe que nem existe vítima e nem culpado. Então, se eu matei, eu peço perdão. E eu já tenho capacidade de saber se ele me matou, que eu devo perdoar. Então, a partir de agora, o trabalhador acolhe, perdoa e é perdoado. Sem abrir a boca, ajoelha se precisa, eu não sentir, mesma coisa. Então, a gente faz um círculo, nesse círculo não tem mais grupos separados, é um único dirigente. Nesse círculo, a gente abre o trabalho, os trabalhadores todos levantam, os assistidos entram todos de uma vez, ficam sentados, os trabalhadores todos em pé. Depois que a gente já abriu o trabalho, a gente faz o desdobramento. O dirigente é uma única pessoa, ela vai conduzir o assistido na dor dele, no nível dele, no medo dele, no trauma dele, no inferno dele, na tristeza dele, no que quer que seja. Ele vai para dentro desse estado, então ele vai ter muito mais consciência do próprio estado, e tem, tá? Porque está desdobrado, está ancorado com a espiritualidade. E o trabalhador vai aonde ele sente que ele precisa ir. E aí ele acolhe, e tudo isso vai sendo conduzido pros assistidos. Ele acolhe, ele oferece ajuda para aquele que precisa, ele oferece colo para aquele que precisa de colo, ele dá o perdão daquele que o machucou e ele perdoa aquele que lhe feriu. E faz a distância também. E a distância também a gente faz assim, porque às vezes acontece de ter a distância, muitas vezes, e se nada é por acaso, do mesmo jeito que era feito da outra maneira, aquela pessoa cai no seu grupo. Então agora é assim, a gente pega a ficha e fala dos trabalhadores, quem é o Luan? Aí alguém faz assim. Então a pessoa senta e vai representar aquele assistido que está à distância, automaticamente. Por quê? Porque se tem aquela dor no assistido, é a mesma dor que ele tem a mesma vibração, tá os dois no mesmo buraco. Ou no mesmo tipo de dor, entende? Não necessariamente a mesma história, mas normalmente é o mesmo tipo de dor, porque é vibração, não existe lugar, esquece, não existe local.